feliz de mostrar a gente se preparando, o Chico ligando a câmera no último. As divagações. Né? Divagações pré-programa, tu viu isso? Aquele programa antigo, né? Aquele programa bem antigo, né? Aquele do o que a gente fez? Do Jornal Discreto, que já faz umas boas semanas. Já faz né? algumas semanas. Semanas. É que o cinema de peso é isso, pessoal. É uma informalidade total, sabe? Hoje eu tirei umas fotos de bastidor que eu vou mostrar pra vocês agora, dos guris aqui preparando o cenário, batendo papo, tomando um vinho, aquecendo, discutindo, sabe? Eu não gosto que tu fale isso, eu não gosto que tu fale aquilo. Mas a minha mãe é mais bonita que a tua. É a Copa do Mundo, a gente já sabe o De Bruyne, né? De Bruyne, né? Mas ainda bem que o Holland não tá na Copa, tá? Nem o Haaland, nem o Holland tá na Copa. Já passou 1 minuto de programa, vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre um clássico. Tecnicamente a gente está atrasado, mais um clássico, né? Mais um clássico. Não, é que a gente também fala sobre filmes que... só que vamos falar sobre... Aqui na mesa já estamos apostos com o nosso Dom Vito Corleone, né? O livro está ali, o vinho, né? Porque nós vamos fazer uma homenagem às famílias italianas. Os Corleones. Nós vamos falar sobre os 50 anos dos maiores clássicos da história do cinema. Se não o maior, assim, a maior saga da história do cinema, que é o Poderoso Chefão. É considerado por muitos, apesar do Cidadão Kane, né? O Poderoso Chefão é considerado o maior filme de todos os tempos. É mesmo? Muitas associações. Isso, eles põem o Cidadão Kane. O Cidadão Kane foi crescendo com o tempo, né? E o Poderoso Chefão já quase já nasceu clássico, já. Mas sempre já nasceu muito bem, né? Na verdade, o Poderoso Chefão, a gente está um pouco atrasado, porque ele estreou nos Estados Unidos dia 15 de março de 72, né? 1972. No Brasil, milagre, ele uma semana depois ele estreou, dia 24 de março, um pouquinho mais de uma semana. Ele estreou praticamente simultâneo com os Estados Unidos. E virou um clássico no Brasil também, o Poderoso Chefão fez muita bilheteria no Brasil, né? E o cinema de peso, até muita gente falava, né? Por que a gente não fala Poderoso Chefão, né? A gente gosta muito de homenagear filmes que fazem em datas cheias, né? Então, o cinema de peso hoje está falando sobre Poderoso Chefão. Foram milhões de pedidos, né? Foram milhões, cartinhas. Porque as pessoas sabem como fazer, porque o Chico ensinou elas como fazer. Até cartinhas a gente ganhou. Pra conhecer o cinema de peso. Cinema de peso, Chico Isidro, Lauro Arreg, Cribaquino, né, pessoal, cinema de peso, falando sobre filmes clássicos, né, bebendo um vinhozinho, comendo uma semana uns canudinhos entupido. O nariz entupido. Depende da... E é simples, pessoal. Vai lá no canal, se inscreve, dá um like, um joinha, comenta, curte. E inscrito você pode concorrer a vários prêmios, né? Pode concorrer a canecas, né? Pode concorrer a ingresso de cinema. E como praxe, né, nessa semana, quem escreveu nos comentários lá do vídeo, eu quero ganhar uma caneca do Poderoso Chefão, que está fazendo 50 anos, né? Não precisa botar 50 anos, eu quero uma caneca do Poderoso Chefão, que nós temos uma parceria com o Carlão da Woodstock, né? Silva, 35. Que é uma baita de uma loja, um baita de um parceiro, um baita de uma... esse filme de peso de Carlão, estão sendo uma sintonia bacana. E vai ganhar uma caneca parecida com essa aí, mas essa com o Poderoso Chefão. Caneca única, exclusiva, só tu vai ter essa caneca Isso aqui em Porto Alegre, praticamente. Né? E no final do ano nós vamos presentear 2 inscritos com canecas do cinema de peso. Exatamente, quando os programas finais... agora nós estamos na época de Copa do Mundo, né? Em dezembro, então vamos lá, então, porque o Poderoso Chefão... The Good Factor, né? Ninguém viu o cinema, né? E aí no Brasil virou Poderoso Chefão, quem é que assistiu o Padrinho, né? Na verdade, o que eu estava tentando explicar há pouco o livro, o Mário Puzo, na verdade, ele ganhou da Paramount na época, né? Ele ganhou $7.500, 68, 69, para ele fazer um roteiro de 20 folhas para fazer um filme sobre máfia, né? Só que a máfia tava naquela época tava meio embaixo, porque, tipo, não queriam glamorizar os bandidos e tal, né? Tinha aqueles filmes no ar, né, que já tinham mais ou menos acabado, né? Queria falar sobre, a empresa não queria falar sobre filme de gangster. A gangster tá praticamente... E a máfia... E foi visto como um filme de gangster, né? Eles pagaram pro Mário Puzo, né, que era um escritor, o roteirista e escritor, já $7.500, cara, pelos direitos desse tal roteiro. Então o que aconteceu é o seguinte, o Mário Puzo, ele pegou esse roteiro, essa ideia e fez um livro. E em 70 e 71 esse livro já era um best-seller nos Estados Unidos. Valia muito mais. E só que a Paramount ganhou a Galinha dos Ovos de Ouro, porque por $7.500 ela tinha os direitos de fazer esse filme, né? Porque eles não davam nada pro filme, né, e tal, né? E tem uma curiosidade por que Poderoso Chefão é Poderoso Chefão no Brasil, né?
Porque, na verdade, o livro no Brasil foi chamado O Chefão, né? Isso. E nos Estados Unidos é Godfather, que seria o padrinho, né? Seria uma coisa mais... Interessante as expressões idiomáticas, né? Porque o padrinho de casamento é Batman, né? Meu melhor homem. Godfather é o bom pai, né? Isso é muito interessante. Por isso a gente aprende, a gente aprende uma língua muitas vezes e não aprende as expressões idiomáticas, daí traduzem ali na legenda. Ele tem macaquinhos no sótão. Não, ele tá maluco. Essa expressão, né? Que loucura isso daí. Isso aqui, só uma curiosidade, o que aconteceu, por que não é o filme no Brasil não é o Chefão? Seria legal, né, também, né? A saga O Chefão, já foi o Chefão 2. Exatamente. Porque na mesma época surgiu um filme francês chamado Chefão, que lançou tipo um mês antes e pegou o nome, né? E o nome pegou, é um filme meio lado B, só que eles não podiam botar outro chefão na mesma época, né? Daí derruba, né, cara? Daí o que aconteceu? Daí uma superprodução dessas. Daí os caras botaram, tá, vamos botar no Brasil, né? No Brasil, no caso do Brasil, botaram O Poderoso Chefão, que não deixa de ter ficado bacana também, né? Eu acho, né? Eu acho que até é muito difícil, né? Os achismos que a gente fala de quem faria, quem não faria os filmes, mas se seria o chefão, teria o mesmo poder do poderoso chefão, né? Que parece que o Brasil aliás, um adendo, a história do filme e do livro é contada numa série, The Offer. É verdade, recente. Né, da HBO. Que tem HBO. Cara, eu nunca vi ainda, mas eu já ouvi falar. 10 episódios e conta todo como é que foi o processo de criação do filme, o levantamento de fundos para fazer o filme, né? Como é que foi a escolha de cada ator para cada. Já viu essa série? Já vi? É boa? Muito boa. Para ver como é que ela é baseada nas memórias do produtor do filme, o Al Rudd, né? Quem faz o Al Rudd é o Miles Taylor. É o Rudd, é produtor do filme, né? Só que o chefão da Paramount na época era o Robert Evans, né? Isso, o Robert Evans, que é casado com a Emma Grill, né? O Steve McQueen roubou ela. Roubou. Não, né? Coisa mais machista. Isso, roubou. Mas é que na época foi, né? Ele foi acusado corno, né? E foi um escândalo pra época, Isso está na série. Porque o Robert Williams era poderoso, porque ele fez Love Story, ele fez o Paramount e tal, né? E o Al Rudd, ele foi o criador de uma série que no Brasil se chamou Guerra Sombra e Água Fresca. Sim, famosíssima, sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí ele achou assim, podia ganhar dinheiro. Não era Paz, Sombra e Água Fresca? Não, Guerra, Sombra e Água Fresca. Ele falou que podia ganhar dinheiro com cinema do que com a TV, né? Porque o Guerra Sombra foi sucesso na televisão, durou 5 temporadas. Né? E aí ele migrou pra produção de filmes e ficou. E essa história do resto da história. E essa história. E sabia que outra curiosidade também do filme da Itália, a Paramount tinha os direitos na mão e ela tinha, vamos ter que botar isso na tela. Daí o primeiro cara que foi cogitado a fazer o filme foi o Costa Graves. Eles queriam que o Costa Graves fizesse um filme de máfia, né? Só que o Costa Graves estava envolvido, eu acho que no Estado de City, algum outro filme dele, né? 72. Ou a Confissão, não sei, ele não quis. Daí o Richard Brooks também, que ia fazer o Ramo, esse cara nunca perdeu o Ramo, perdeu o Poderoso Chefão, né? O Richard Brooks, né? Não quis fazer também. O Sérgio Leone foi convidado também, só que o Sérgio Leone disse que não era bem o estilo para ele fazer também, né? O Sérgio Leone tinha feito Era Uma Vez no Oeste, né? Isso. E tal, né? Daí eles pensaram num cara meio peruta, loucão lá de lá, que era o Francis Ford Coppola, né? E o Coppola, na verdade, ele começou a carreira nos anos 60, ele fazia filmes pornô, sabia? Filmes softcore, né? E tal. Ele era estudante, né? E tal. Isso é uma coisa que cinema de peso também cultura pornô. Não é só cultura pornô, é uma coisa. O Francis Ford Coppola, ele aprendeu a gostar de cinema porque ele teve poliomielite quando era criança. Ele passou uns 2 anos numa cama e ele ficava assistindo filmes e lendo. Porque ele não tomava, porque na época não sei se já existia vacina, nos anos 50, sei lá, não sei. Polio. E é uma coisa que eu estava vendo só uma utilidade pública. 50% das crianças no Rio Grande do Sul não tomaram vacina para poliomielite, né? É uma vergonha que em 2020, eu lendo isso aqui, cara, eu me choquei. Porque naquela época era comum, né? Era um drama, mas hoje em dia, em 2022... E a polio voltou às Américas agora. É um absurdo, né? Depois de 38 anos teve um caso de polio. Cinema de peso também é utilidade pública. Então se vacine as crianças, porque é muito fácil. Daí eles resolveram chamar o Coppola, que fazia filmes pornô, depois ele começou a fazer uns filmes de terror, ele se juntou ao Roger Corman, né? Ele era muito bruxo de Roger Corman, né? Tem um filme chamado dele Demência 13, não sei se já viram.
É um filme muito ruim, cara. Até eu vi esse ano, cara. Até eu vi. É um filme que se passa na Inglaterra e tal, uma mulher que tem umas paranoia. E só que ele fez muitos filmes assim, Agora Você é um Homem Nunca Vi, O Caminho do Arco-Íris. Ele fazia filmes mais ou menos, só que ele começou a ser roteirista também, né? E ele ganhou um Oscar com o Patum, o rebelde herói, que ele era o roteirista do Patum. E daí ali que ele começou, os olhos começaram a se abrir pro Coppola, né? Só que, na verdade, o Coppola também é o responsável por botar o George Lucas no cinema, né? Porque ele era amigo do George Lucas da faculdade. E o primeiro filme de George Lucas, que é o THX 1138, né? É uma ficção científica muito estranha, assim. É boa até, só que na verdade ela não foi bem entendida na época. O Coppola produziu e foi um fracasso. E daí o que aconteceu? Ele tava quebrado, falido. Daí a Paramount ligou pra ele, ô Coppola, tu é italiano, tá a fim de fazer um filme e tal, porque também se pensar, pô, uma saga de famílias italianas, né? Quer fazer o filme dele? Quero fazer um filme. Só que ele pensou, mas nós não vamos estragar, dizer que todo italiano é cacamano, é mafioso, né? Isso aí aí que acontece. Quando vai se fazer com essa produção do filme, a questão era, tanto que o Poderoso Chefão, a palavra máfia, né? Sim, é proibida. É proibida. E tanto que no filme eles falam máfia uma vez só. Né? Mas criaram uma palavra chamada mob, né? Qualquer filme que escreva, a partir de então, qualquer filme que falasse de máfia... mob, né? É verdade. É mob. Mob, Tem os casos com a máfia, um filme dos anos 80 que é mob ou alguma coisa. Isso, né? Com a Melanie Griffith ou o Michelle Pfeiffer, não lembro. Melanie Griffith. É verdade. Caso com a máfia, né, no Brasil. E mob, qualquer filme, a partir de então, a mob é o lugar da máfia. Porque a máfia era vista... Claro, eram traficantes. Claro. Eram assassinos, né? Só que o filme é o seguinte, a ideia do Al Rudd, do Coppola, né, o Coppola, era fazer um filme que o Mário Puzo, por exemplo, ele foi massacrado pela comunidade italo-americana, né? Porque o filme falava, no livro ele fala que o italiano é mafioso, é gangue. É um carcamano, né? É bandido. Ele meio que estereotipou, né? E aí os caras não queriam que o filme fosse filmado. E eles então é o seguinte, a gente vai pegar e falar sobre uma família, né? Uma família com negócios escusos. Negócios escusos, né? Vai ter tiroteio. Vai ter violência. Vai ter violência, mas vai ser não é o foco principal do filme. Não. O foco principal é a família. É a unidade, né? A unidade familiar. Unidade familiar. As fotos aqui no né? Tanto que o filme começa com casamento, né? Eu boto as fotos aí pra vocês verem. O filme começa com casamento, né? E aí o filme tá, então, começou a rodar o filme, né? Claro. O filme quando é em 70, começou a filmar em 70. Foi 70 e começou. Aí, só que eles queriam pegar atores que fossem parecidos, né? Que tivessem uma descendência italiana. Né? Aí fosse um paisano, oriundi, né? Mas aí tá. Quem é o Don Corleone? É o Marlon Brando, que não tinha nada. Mas sabe quem seria o Don Corleone, a ficha 1? O Laurence Olivier. Só que o Laurence Olivier também. Mas daí nada a ver mesmo. Não é nada a ver. É que na tua mente. Na mente. Daí não a gente criou, né? A gente criou a cabeça. Isso, botou o Marlon Brando e pronto. O Marlon Brando, ele fez o teste, ele colocou algum. E o Marlon Brando tá desesperado porque ele tava quebrado, né? Ele sabe aquele filme. Ele teve que fazer teste. Ele não teve que furar, ele fez teste. Várias pessoas botou as bochechas, né? Aquele jeito que ele ficou. Muita gente. Ele fez teste. Ele é um monstro. E sabe por que o Laurence Olivier não fez o filme? Porque o agente dele disse que ele tava doente, que ele tava pra morrer e tal. E durou mais 19 anos. Então, né? Comenta com a gente é médico. Não sei, disse que o velho tá ficando mal, tá ficando ruim e tal. Ele foi morrer nos anos 80, né? Laurence Olivier é o famoso personagem. Eu adoro aquele filme, né, que eu tenho trauma de dentista. Ele fez depois. O Zé, o dentista. E ele fez anos depois, né? Plantando da morte. E tava com muita saúde. O Dustin Hoffman, né? Dustin Hoffman. É isso aí. O Dustin Hoffman fez teste pro Michael Corleone também. Até hoje eu tenho sufoco com dente por causa daquela cena. Sim, eu também. Até hoje eu sofro com isso. Aí o Don Corleone, o Vito Corleone, né?
O Corleone é da cidade, né? Porque é uma coisa muito comum que acontecia. Como as pessoas vinham da Europa, até Brasil mesmo, né? Claro. E chegavam, por exemplo, no Brasil, né? Nos Estados Unidos, não falavam português ou inglês, né? No caso dos Estados Unidos, inglês. Quando chegava na imigração, vilarejo, né? as pessoas perguntavam, né? Where are you from, né? As pessoas... Aí vinha o trator lá, de onde tu veio, né? Qual é teu nome? Aí a pessoa, meu nome, eu me chamo Chico. Giovanni! Giovanni! Tá, Giovanni Piemonte, né? Giovanni do Piemonte. Tá? Giovanni de Piemonte, lá do... qualquer nome de italiano, então, né? virava Piemonte, né? Exatamente. E aí pegava a pessoa, o sobrenome, a partir de então, ficava do local onde tu tinha... Né? Por exemplo, Francisco de Assis, né? Porque é Francisco da cidade de Assis, né? Da Itália, né? Da Itália. E aí vai, por aí... Mas essa questão da máfia, né? O filme não podia dizer que os mafiosos bateram no escritório da Paramount. Sim, vocês não vão fazer o filme de máfia, mas não pode falar Cosa Nostra também. Cosa Nostra e máfia, até quando for máfia já falou, mas Cosa Nostra era proibida também, eles não podiam falar. Tanto é que eles chegaram até a quebrar o carro de um grandão do estúdio lá, porque é pra dar um susto, assim, não é pra falar mesmo, né? Foi criada a Liga Ítalo-Americana de Direitos Humanos na época, porque os italianos eram vistos como mafiosos, né? Vagabundo, né? E o Coppola também, umas coisas que ele mandou o Mario Puzo fazer, tipo, eles queriam que o filme se passasse mais nos anos 70, né, mesmo, né? Mas ele pediu, não, vamos fazer 40, 50, né? Foi um baita acerto, eu acho, né? Se tivesse passado para os anos 70, já seria aquela coisa meio, sei lá, de Vietnã, outros Estados Unidos, droga, cocaína. Não fecharia. A máfia não assustava mais ninguém do que aconteceu nos Estados Unidos. Tipo de traficantes, aí tem, por exemplo, de bandidões, né? As drogas. O Poderoso Chefão, né? Fala sobre poder, né? Sucessão. É o Vito Corleone, ele tem 4 filhos. É o Santino, James Caan. É o Sony nos Estados Unidos, né? Sony, o Santino, né? E apesar de Sony. O segundo, que era o Fredo, John Cazale, né? Ator fenomenal. Fredo. Esse é o Fredo, né? Fez 5 filmes na vida, né? O ator mais bonito de Hollywood. O John Cazale, né? Tem uma curiosidade, ele fez 5 filmes na vida dele. 5 ótimos filmes. Ele fez o Poderoso Chefão 1, o 2, Um Dia de Cão, o combate filme de Sidney Lumet com o Al Pacino e com o Chris Sarandon. E também ele fez o Franco Atirador, que é o filmaço também com o Robert De Niro, que também fez com ele o Poderoso Chefão 2. E ele fez A Conversação, que é outro filme do Francis Ford Coppola. Franco Atirador tem que entrar pra lista do ano que vem, viu? Isso, Franco Atirador a gente tem que falar. E ele faleceu cedo, em 77, 78. Ele era casado com a Meryl Streep na época, ele teve um câncer no cérebro, algo assim. Ele morreu precocemente, mas o cara tem esse legado. Ele participou de 5 filmes da vida dele, 5 filmes são clássicos dos anos 70. Qual é o último que tu falou? A Conversação, que é também o filme pós-Poderoso Chefão, que pagou para ele. É com o Gene Hackman. Baita filme. Maravilhoso. Ele é 7-4. O Gene Hackman é o espião, e ele termina desmontando o apartamento atrás da escuta. Ficou louco, acaba que era totalmente dá uma reviravolta absurda aquele filme, né? Muito bom. E o John Cazale, era o James Caan, o Santino. O John Cazale... O James Caan era judeu, né? Ele até muita gente criticou, tem que ser um italo-americano pra fazer, né? E ele ia ser muito judeu pra fazer o papel, né? E aí o terceiro filho era o Michael, que era o Al Pacino, né? Que não era pra ser o Al Pacino também. Mas até falei, algumas pessoas que fizeram o teste, o Ryan O'Neal, que era o bola da vez por causa do Love Story, Love Story com a... com a Ally McGrew, né? A Mary McGrew, o Love Story foi o filme... dos anos 70, que foi um clássico. O outro Dustin Hoffman também fez teste, o Martin Sheen fez teste, o Warren Beatty fez teste, e o Robert, qual que é o irmão adotado do Corleone é o Anton Hagen, que é o Robert Duvall. Robert Duvall, que depois trabalhou no Apocalipse Sinal, que a gente já falou, né? Isso, E o Robert Redford era pra fazer o papel, só que o Robert Redford parece que furou as gravações e ele chamava o Robert Duvall. Ele tava gravando o México. Daí furou. Ele tava gravando... Ele tava gravando, era o filme aquele
porque a gente não pode usar o Google, Propósito né? decente. Não! Já fez depois. Com Né? o Paul Newman, Robert Redford, Paul Newman, o Butch Cassidy. Ah, é? Tá gravando Ele estava gravando podcast quando ele foi procurado. Fez um bom filme também. Ele foi procurado É. pela produção do Poderoso Chefão, né? Pra fazer o. E aí ele. E naquela época, se o cara negava, cara, eles não estavam nem aí, cara. Hoje em dia os caras assim, tu faz, esperam, vamos fazer daqui a 3 anos o filme, porque eu quero que seja o cara naquela época. Não, chama outro, tinha tanto cara bom que pagava e fazia. Como era 4 filhos, o quarto era a mais nova, era a Connie, né? A Connie, que era Talia Shire. Né? Que é a irmã do Coppola, né? Que é a irmã do Coppola. Quem não junta o personagem, o ator, a Talia Shire é a Adder do Rock Balboa, né? Talia Shire. E ela é irmã do Coppola. Ela é irmã do Coppola e ela tem esse nome porque ela é casada com um cantor chamado David Shire, né? E daí, e tanto é que o Coppola, na verdade, o Coppola ele botar toda a família no filme. Porque a música do Nino Rota, mas a orquestra é do Carmine, né? Carmine, né? O pai dele. Carmine, que é o paizão dele, que é o maestro, né? E a Sofia Coppola é um dos nenês do filme. É o nenê que parece todo batidor. É, o nenê do filme, né? E a mãe dele tem ele participa de um monte de gente configurante do filme dele. Ele é um cara muito. Ele é muito família. Ele era um poderoso chefão mesmo. Se ele fosse político, ele ia ter como assessor. Mas sabia que a filha dele era meio poderoso chefão nessa nova Hollywood, porque disse que ele era chato, ele era meio mandão, ele gostava de provocar todo mundo e tal, né? Até os produtores chamaram, lá vem poderoso chefão, então, né? Mas é essa história, né? O filme. Mas até que. O filme é sobre. Aí. Tanto que ele brigava muito com o Robert De Niro. Até acho que nessa série tem as famosas brigas homéricas que ele tinha com. São 4 irmãos e tem mais o adotivo, que é o Tom Hagen, né? Que é o Roberto Val. E o Dom. É irlandês, né? E o Dom Vito já tá com mais de 50 anos. Né? 50 anos, né? Um ancião pra época. No Poderoso Chefão 2, em 1901, ele tinha 9 anos. Em 45, então ele tinha 56 pra ele. 56, né? Mas pra época, um cara que imagina a vida que ele teve, né? Isso, E aí ele sabe que tá chegando no final da vida dele. E ele tem que ter o sucessor dele, né? Sim, e tem uma penca de filho. Tem 4. Só que ele sabe, por exemplo, o Sony não tem condições, porque o Sony é explosivo, né? Sim. O Sony é um cara violento. Pode ser um bom braço direito do líder. O Sony era muito porra louca. Né? Porra louca, né? O Fredo era meio... não era? Não, o Fredo era... Ninguém levava fé nele, porque achava ele meio idiota. Meio idiota, né? Eu era idiota, né? O idiota bobalhão, assim, né? Da família, né? A mulher, obviamente, queria A mulher não teria como. Só que é o seguinte, o Michael, né? O Michael Al Pacino, ele não queria isso. Ele era um herói de guerra. Ele era chamado de como é que é? O universitário. O garoto universitário. Porque ele foi estudar direito, né? Na faculdade, e ele estava se afastando dos negócios da família. Né? Ele estava se afastando, ele não queria saber daquele mundo, né? Que a família vivia, né? Ele queria estudar, queria fazer direito. Ele odiava aquele mundo, na verdade. Ele achava que era muito violento. Não era o mundo dele, né? Ele renegava a família dele. Tanto que ele, quando tem o Pearl Harbor, ele se alista. Isso até na cena final, né? Ele se alista contra a vontade da família, né? O Sony quase bate nele. Mas a Sony quase bate todo mundo. Isso. E ele pega e... Não quero isso. Tanto que ele namorava uma não italiana, né? Que era a Kay. Que é a... Diane Keaton. Diane Keaton, né? No auge, assim, da... Diane Keaton na época início, né? Era namorada do Woody Allen, né? E tava começando muito bem no filme. Isso. Né? E também ela não era italo-americana, também o pessoal já olhava com coisa. E do filme, né? Tipo, uma coisa que é incrível do filme o primeiro filme acho que tem quase 3 horas de duração, né? O primeiro filme tem 2 horas e 45. Quase 3 horas. Só que em 30 minutos o filme é a festa de casamento, né? Essa festa de casamento que tá aqui, que o Felipe botou na foto, que é a festa de casamento da Connie, né? É a Connie, né? Que tá casando com o Carlo, né? E tal, né? Que é um cara meio envolvido, mas depois vai ter umas... Fez umas bobagens, né? Mas só que ali na época era festa, né?
E ali mostra exatamente o poder do padrinho, que era o Marlon Brando, o Don Corleone, né? Aquelas cenas de meia hora que ele tá com o gato na mão, né? Daquele escritório escuro, né? Aquele escritório é uma das cenas do cinema, né? Cinema. Que é quase que um contraste, quase que só a silhueta dele Sim. em alguns momentos. E já notou, cara, naquela cena inicial do filme, que eu me encanta aquela cena inicial, que tem aquele cara que eu acho que é um padeiro, que tá falando porque a filha dele foi estuprada, sei lá, foi violentada, ele começa com ele falando e vai trocando, tá tudo muito escuro e abre, e sai da cara do cara que tá falando, do Hollywood, vai paisando, e daí vai pra cara do Corleone. Cara, em mais ou menos 3 minutos, assim, ó, só de um jogo de câmeras e a voz do monólogo, praticamente, né? E ele não fala nada, ele fica assim, né, com o dedinho, né? Só observando. Os bochechos, ele já fica pensando né? o que fazer, porque O que fazer? as pessoas iam até o padrinho se isso, consultar, se elas Isso, poderiam praticar vendetta, né? E tem uma frase praticar vingança. Não, Tu não podia sair matando sem autorização Não podia? da família, né? E tem uma frase, né? Ele, na verdade, ele quer vingança porque os caras bateram na filha dele, ou sei lá, abusaram dela, e ele chamou a polícia e eles foram presos e foram logo soltos. Daí ele fala, peraí, mas por que você chamou a polícia antes de falar comigo? Achei o tamanho do poder, né, cara? Como é que você me faz uma coisa dessa? Chama a polícia antes de falar comigo, Mas né? o poder paralelo, né? Só um parênteses. Aqui nos arredores da casa da minha mãe, um amigo meu a casa dele foi assaltada nos anos 80, roubaram as bicicletas, chamaram a polícia. Daqui a pouco, passou uns 2 dias, veio as bicicletas para casa dele, com o dono da comunidade dizendo, por favor, senhora, não chame mais a polícia, fale com a gente. Sim. Porque não se querem polícia por perto. Então isso existe, né, Claro, cara? Isso claro. a arte imitando a vida. Poder Né? paralelo. E em locais, assim, tipo, até que o Estado chega menos ainda, é muito pior, né? Tanto da parte de milícias, como tráfico, né, e tal, né? Nas comunidades, tu não pode roubar na comunidade, tu não pode matar na comunidade. Ah, não, né? tem as regras. Até a Cidade de Deus, a gente já falou sobre isso aí, né? Tu paga. Pode tu ser uma criança de 5 anos, né? O Tropa de Elite 2 fala sobre as milícias, que é ao contrário, que a polícia o inimigo agora é outro. E que já passou isso no cinema, na realidade, do Brasil dos anos 2000, né, e tal, de 70, 2000, não precisava de ser dos anos 40 em Nova York, né. E o casamento se passa em 30 minutos, e mostra exatamente toda aquela tradição italiana, né. É muito bem fotografado aquelas imagens do casamento, né, é muito bonito, né, aquelas músicas italianas. Daí chega um cara que é o Johnny Fontana, que é um cantor, né, que é levemente inspirado no Frank Sinatra, né. Levemente, né. O Frank ficou puto. O Frank ficou puto porque ele sabia que era ele, né? Ele sabia, só que ele se viu ali, né? Ele se viu ali, ele falou, ele queria de qualquer jeito embargar o filme, ele era contra, porque o filme mostrava ele como sendo um cantor que subiu. Não, um cantor que era grandão, e depois ele tá em decadência, né? Mas só virou sucesso devido à força da máfia, né? Alguma coisa de verdade tem nisso, né? Inclusive tem outra frase também que é marcante do filme, que que dizem que na verdade foi que o Frank Sinatra ele tocava na orquestra do Tommy Dorsey, né? Que era uma das maiores orquestras dos Estados Unidos. E ele queria sair da orquestra e o Tommy Dorsey não deixava ele sair. Dizem que teve umas conversas com umas pessoas e o Tommy Dorsey assinou a saída dele. Mas no filme ele chega assim, o último cara dono de orquestra que não deixou você tocar com a gente, eu cheguei para ele, acho que é o Tom Hagen fala, né? Vai ter esse papel aqui, ou a sua assinatura ou o seu cérebro. Então, né? Daí o cara assinou pra gente liberar o passe dele para ele ser cantor solo, né? No filme o Tom Hagen vai na casa do... Não, faltou o Johnny Fontana que quer fazer um filme, né? Não, ele quer fazer um filme, né? Isso aí é a primeira parte que ele era cantor, que ele fez sucesso com isso aí. Daí isso aqui o diretor, o produtor, né, que é o Waltz, deve ser um alemão, sei lá, austríaco, sei lá, ele não quer de jeito nenhum dar o papel porque ele acha ele diz que ele era um baita mulherengo, fez um monte de bobagem, né, e tal. Não é nem porque ele era um ator ruim, né? Só que daí o Tom Hagen vai no mesmo dia, naquela mesma noite, o Corleone manda ele lá pra Los Angeles, né? Conversar com o produtor. Conversar com o produtor, ter uma conversinha, né? Daí naquele meio tempo o produtor mostra o Aras. Aquele Aras dele, e daí mostra aquele cavalo negro, assim, que é o cartoon, né? O cavalo que valia 500, 600 mil dólares, assim, era a paixão da vida dele. Assim, o pessoal só faltava ele dormir com o cavalo dele, né? Só que, né, tem uma outra cena emblemática do cinema, que a gente gosta de falar, né? Sim, ele toca o cavalo. Porque ele acaba dormindo com a cabeça do cavalo, né? A corda do cavalo todo ensanguentado, né? Também, a gente fala uma das cenas como adoro, o Lauro falar mais emblemáticas. Aliás, esse filme tá recheado. Isso aí. Até não pode matar um animal, né? Não. Se tiver que achar um cara
Pois era, aquela cabeça muito perfeita, né? Tiveram que achar Taxidermista, alguma coisa assim. achou um cara fodão pra fazer uma réplica da cabeça do cavalo. E aí, sangue, imagina, né? E imagina tu vai ter um cavalo é caro, né? Sim. Não pode ser mediar. E mesmo porque assim, ó, a produção do filme, na época não tinha esse cuidado com animais como tem hoje, né? Mas já tinha um pouquinho, nos anos 70 já começou a ter uma... Mas não era como hoje, né? Não. E aí hoje você pode matar uma formiga, né? Tu não pode bater um cavalo. O cavalo tá louco, né? Imagina Sente um cavalo, né? Aí tiveram que achar um cara que fizesse uma réplica. E acharam o cara lá. E ficou muito perfeito, viu? Ficou muito perfeito, assim, né? Ele acorda e a casa saindo assim, né? Isso, muito legal. E ele vê o poder da máfia, ele vai de Nova York pra Los Angeles, né? Aí o cara, ele corre, o Tom Hagen, vai pra cá, seu carcamano, sei lá o quê, você cheio de preconceito quando sair dele, tudo bem, eu vou embora, né? Daí toca a cena. Ele só queria chamar o produtor. Só queria chamar, só que o produtor desce o papel pro cara. Daí tem outra cena que ele chega, daí o Johnny Fontana entrega flores pro Don Corleone, ele... tá. Parece nem se lembrar o que ele fez, né? Ele conseguiu o papel, né? Não, mas o Frank Sinatra era um bom ator. Bom, ótimo cantor. O Frank Sinatra, ele fez como é que é com o Burt Lancaster e com a Humanidade. Assim Caminha a Humanidade. Ele também depois teve um filme que ele fez depois teve uma filmagem com o Denzel Washington. Não fez o que ele fez, Um Passo da Eternidade. Um Passo da Eternidade, isso. Caminha do Roy Hudson. Isso, é Giants. Outro filmaço, James Dean também. Elizabeth Taylor. Taylor. Negócio do petróleo, né, cara? Isso, é a história do Texas, né? Preconceito mexicano. Assim Caminha a Humanidade é a história do Texas, né? Que é Giant. Em Brasil tá Assim Caminha a Humanidade. E esse filme do Frank Sinatra que ele ganhou o Oscar, de ator coadjuvante, fala sobre, que é o Burt Lancaster e a Deborah Kerr, que é sobre o Pearl Harbor. O ataque de Pearl Harbor, né? Eles são bem tranquilos, ele era um tocar corneta, né? Isso, no exército, né? Isso. Bem magrinho, né? Bem Tem jovem, outro filme muito legal dele, que é O Homem do Braço de Ouro. Sim, que é Que ele é viciado em heroína, cara, uma coisa pra época era muito forte, né? Mostrar isso. Tem uma filmagem que é aquele soldado que volta, ele recebe uma lavagem cerebral dos comunistas. Soldado sob o domínio do mal, do Sob medo. do mal, a Manchúria candidato. Que teve candidato mágico. Esse é candidato a Manchúria, né? Isso, exatamente. Isso. É um bom filme essa filmagem aí. Os dois são bons. O primeiro é bom, mas o segundo é bom. O segundo é bom. Isso é legal, porque é difícil às vezes. Não, com certeza. Isso é. No remake, né? Sai um bom filme. Com certeza. Não, e aí acontece. O Michael não quer participar. O Michael tá fora. Daí mostrou o que aconteceu, era o cotidiano da máfia, né? Isso, Só que na verdade o que acontece tem a ponto de virada do filme é que tem um famoso turco, que é o Solosso, acho que é, né? Que o Solosso que ele quer botar drogas, né? Que quer botar drogas pra vender pras famílias, né? E tal, né? Não, isso. Aí tem um atentado contra o Don Corleone. Não, mas isso é antes, porque eles fazem uma reunião, né, da família pra que o Corleone bate o pé que ele não quer botar drogas. Nessa época ainda era uma máfia romântica. Cara. Não tinha entrado o peso do tráfico de drogas como entrou depois. Por isso que não ia fazer nos anos 70. Tem as reuniões das 5 famílias, né? Isso. E eles diziam só as 5 famílias, né? Que na época existiam. Mas é isso que eu digo. Eram os Genovese, os Bonanos, os Luquezes, os Gambinos e os Colombos, né? As 5 famílias que dominavam Nova York nos anos 50. Nenhum carro que nenhuma foi citada no filme, né? Eram as Tatalhas, sei lá o que, e tal, né? Não, e acontece. Tudo de verdade. Como eles não querem botar droga, né? Colocar drogas, o Dom Vito Corleone, ele é só atentado. Sobra atentado. E aí começa a surgir... Não é um que numa cancela, num pedágio, não? Esse é o Sony. Esse é o Sony. Esse é o Sony. Esse é fizeram uma marapuca pra ele. Né? Porque aí, o que acontece? Eles tentam matar o Dom Corleone, ele vai hospitalizado, ele sobrevive, atentado. Sim. E aí o Michael, que não quer se envolver com isso, aí ele começa a transformar. Uma coisa que é legal do Poderoso Chefão é a transformação do Michael, cara. O Michael era um cara pacato que ele não queria, mas ele, quando ele vê aquilo ali, vê o pai dele naquela situação, até que a primeira cena forte é que ele vai lá, ele vai pro hospital visitar o pai dele, não tem mais segurança lá, porque a polícia é corrupta, não que a polícia tava com os tatalhas, acho que era isso, e ele solou esse turco, né? Daí chega lá, só que ele faz uma cena que é muito legal também, que os caras vão passando com o carro, ele se faz que ele tá armado junto com um cara que é o confeiteiro. Eu acho que esse cara que é da filha, né? Ele tá no confeiteiro, né? Esse ator que é o padeiro, é não tá nos créditos, não aparece nos créditos, mas é o ator que fazia
o Túnel do Tempo. Ah, é. Túnel. Túnel do Tempo. E aí eles estão nos créditos, Quem né? nunca quis entrar naquele túnel, né? Que era fantástico. Aquela virada, né? Mas aí só que não podia voltar, né? E aí, daí o filme, Aliás, né? aliás- Essa série, né? Fugindo um pouco do... Vocês viram o episódio final do Túnel do Tempo? Não. Uma vez passou o final, eles voltam, eles conseguem voltar, só que quando eles voltam pro presente, Eles acabaram presente. não, tá todo mundo congelado. Nossa. Aí eles olham, a gente não pode voltar. Se a gente voltar, a gente vai mudar a história, todos vão morrer. Aí Sim. eles voltam pro túnel e termina. termina a série. Termina a série. A série de 64, 65. Essa eu acho que são 2 anos, É. né, praticamente. Isso. Tá, mas aí voltando ao filme. Tá. Aí o Michael vê que ele não vai conseguir fugir daquele estilo, né? Não, Ele vai, começa- e que eu falei, aquela cena, e daí ele toma uma porrada do policial. Corrupto também, né? O policial É é o- o Sterling Hayden, né? É, isso é legal. E ele toma uma porrada do cara, daí ele se enfurece, né? Porra, o poder, né? Tá nos machucando, ele sempre foi um cara muito mimado, muito... E pensando, pô, tem gente quase tão poderosa quanto meu pai na jogada, né? E daí eu acho que assim, a transformação dele, que eles começam a conversar, né? E daí daí acontece, daí deu um rebuliço nas famílias, né? Eles chamam todo aquele exército que fica tudo na casa do Corleone lá e tal, o Sony, né? Aqueles monte de homens lá, tudo armados, né, e tal. E daí tem uma hora que o Michael, cara, a fotografia é praticamente uma fotografia aquele filme, né, cara? Porque assim, as cenas, eles mostram a cara, assim, tipo, é tão perfeito, né, cara? Que foi muito bem filmado, né? Daí o Michael senta naquela cadeira, cara, a primeira vez, daí ele começa a pensar no que ele vai fazer, né? Quando ele senta na cadeira, ali ele virou o poderoso chefão, né, literalmente, né? Porque na verdade ele era o poderoso chefão, Ele né? pensa, eu tenho que eliminar o... Tem que eliminar o Soloso, né? Que é o turco, né? E o policial, né? Mas era uma coisa pessoal dele, né? Isso. E o policial era corrupto, né? Na verdade, ele Eu chefe de Nova ganhava York. propina com droga e tal, né? Então, tipo, não era um fluxicheiro também, né? Mas aqui na máfia eles tinham que liquidar com o cara. Daí eles fazem um plano perfeito, né? Também é outra cena que é muito copiada, né? Diz que na real aconteceu na vida real, né? Na máfia, né? Teve um crime na máfia, aconteceu isso aí, né? Que ele faz o Michael Corleone, ele marca um encontro com o Soloso e o policial na cantina do Louis, assim e tal. E eles vão, só que um dos soldados lá dos Corleone botou na caixa da privada uma arma, né? E uma arma que é só pra dar 4 tiros, ele tá totalmente bem. Ele vai chegar com esse revistado. É isso, porque ele não poderia estar com a arma no ambiente, né? E daí ele vai lá no E banheiro. ele vai no banheiro bem na manhã, né? Eu vou e dá um pânico que ele não acha a arma, né? Parece que, puto, vai dar menos, os caras. Mas tá demorando, né? Tá difícil sair dele no banheiro. Ele Né? pediu permissão, né? Que ele Ele vai muito bem. Né? Ele sentou na mesa com o chefe de uma das famílias e com o policial e começa a conversar. Aí ele pede pra ir ao banheiro e os caras. Tá, vai lá. Porque ele fala italiano com os caras, com o Soloso, né? E o outro só comendo, né? O outro só bebendo, comendo e bebendo. Daí né? ele acha a arma e volta. Acha a arma e volta, daí aquela cena Ele senta, olha pros dois. E Aí ele ouve mais uma provocação. Ele tá em dúvida, né? Se ele faz aquilo ou não faz. E quando ele pra você olhar, não. Eu gosto da mesa? Não. Não, ele pega e dá um pé na testa no meio da testa. E do cara que tá comendo, é engraçado que ele dá um na garganta e na testa. Que ali foi difícil fazer na época, porque tinha que explodir o sangue bem na hora da garganta do ator, né? Pô, na época não tinha os efeitos que tinha hoje, né? E é muito bem feito aquilo ali, né? E o que ele faz? Ele larga a arma e cai fora, né? Quando o Michael mata os dois, ele sabe que ele vai ter que... Ele vai se incomodar, né? Ele vai ter que Tem que dar um choque de sumiço nele. ele sabe que vai ter que ficar fora. Vai pra onde? Ele vai pra Sicília, que é a terra terra dos Corleone, né? Que no filme 2 mostra que ele já teve quando era criança, né? Sim. Você lembra? Ele vai numa adega, né, com o pai, né? Isso, aí ele volta pra Sicília, ele vai ter que ficar um tempo fora, né? Escondido porque... Até a barra baixar Fora da circulação. ia virar uma guerra das 5 famílias, né? Eles Isso, fizeram um rebuliço com as 5 famílias de Ele vai Nova pra York. Sicília, conheceu o passado da família dele, já tá com eu. O Michael nasceu na década de 10, na 9, 8, não, 9, né? porque o Santino 1917, 18, né? Talvez.
Ele tem 25 A mais de jovem é a idade. Connie, né? A mais jovem é a Connie, né? Isso, E que é a frágil, né? Que é a frágil, que é... Naquelas também. É, né? e ele Porque ela não tem espaço porque ela é mulher, né? Pra Isso, né? ele vai com a Cecília. A Cecília, como ele sempre protegido, né? Por dois capangas. E ele acaba se apaixonando. Ele conhece uma moça siciliana, A Polônia. a Polônia, né? Se apaixona por ela, se encanta, casa com ela. E a Cecília era aquela. Era E vivia sobre a bomba, literalmente, né? É. Lá o cara mexia com alguém, já era vendetta na hora, né? Sim, Não é naquela época, né? Ele teve tipo de missão para namorar com a Polônia. Muito engraçado. É ele passeando com ela. Sim. Aí corta E ele sempre tá com dois caras lá dele, que são os seguranças dele, né? Isso, Porque ele sabe que os caras, qualquer cara na hora pode vir lá pra matar ele também. Sim. Porque E ele aí- descobre até no raio que pata, né? Ele tá caminhando com a Polônia e aparece a família da Polônia, as mulheres, né? Tia, mãe, Isso, vó, todas elas Caminhando atrás. Caminhando atrás, pra garantir né? a pureza dela, né? sim, Tem não, uma, tu falou agora chá de eles feira, não- né? A máfia nunca esquece, era um dos bordões da máfia. Isso, Nunca esquece. Você esquece. Aí acontece. Não é spoiler isso, né? Não, 50 anos Não, é. não. É. Isso aí, na verdade, Aí é um marco, né? a Polônia começa a aprender inglês, começa a aprender de carro. Dirigir, né? Então, E aí- o dirigir o carro foi o fim dela, né? Isso, os caras pilotam uma bomba no carro pra matar o Michael, né? Queria pegar o carro, Ele veio o carro, né? só que a Polônia foi lá e, não, eu vou mostrar pra ele você dirigir. vai sair, né? E acaba explodindo. E aliás, aquela cena é fantástica assim, ó. Eles tipo de. Como o dinheiro era escasso, Claro, pra fazer produções É. assim, né? era um take só, né? Não tem que só. E deu, Entendeu? Então, tipo, a explosão tinha que ser perfeita, né? claro. Não podia errar a explosão. Eles conseguiram fazer. Fizeram uma certa distância também, né? Isso, é. Segura, porque na verdade tinha explosivo, Isso. era pra ter feito pirotécnico ali, né? Sim, e Isso, na época era muito mais o vamos ver o que dá, né? Na Sim, época, de alguma com coisa. certeza, né? Sim, Assim, não, e aí, por exemplo, aquela coisa, por exemplo, não é como até se fala muito disso, não era filme digital, né? Era lógico, né? Então, que nem que é fotógrafo sabe, né? Tira uma foto Sim. e depois vai esperar pra revelar, né? É, Os exato. caras filmavam, né? Estão filmando e não sabem o que tá filmando, né? Não sabe como é que tá a temperatura de Não, mas- cor, a exposição de luz, Isso, os riscos, né? Que eles falam. E tu vê o Michael, na verdade, também ele larga aqui, né? Que é a namorada Aqui. dele pra ficar lá, pra ir pra lá, porque, olha, não tinha o que fazer, né? E aqui ele também começa a ver, pô, onde é que eu fui me meter, né? Aqui que eu fui me meter, né? Mas ela gostava muito dele, né? Também, né? Ela esperou toda a vida por E ele. ela esperou ele, e daí passou mais ou menos quando 5 ele anos. volta, né? Tudo isso passa. Não, é assim, ó. Ele, É 5 anos assim. ele volta, quando se encontram, essa cena tem um furo. Já tá no Desculpa. coleginho, né? E Tem tal, né? tem um furo. Que a Kate tá saindo da escola com os alunos É isso. e o Michael sai do carro pra cruzar com ela. Ela olha. Onde você andava, né? E a mãe das crianças voltar, né? Tipo, e as crianças. É isso, é verdade, né? as crianças- É mesmo, cara. as crianças- Vai embora, E as crianças- meio da rua, meio da rua. Faz 50 anos que os pais procuram as É, crianças. sim, né? Tem a praça de maio lá em Nova York, Eles né? fizeram um filme, né? As crianças perdidas pelo chefão, né? Que as crianças falam que ela parou pra conversar com o Michael. Largou e as a crianças- professora a coisa, coisa né? largou. Russo, E ela, né? quando é que você voltou? Ele E alguém chega assim só um pouquinho, ó, entra, ô fulana, pega a turma aí, né? Aí eu. É verdade, cara. Pá! Desculpe, né? O filme é Ah, fantástico. mas aqui as crianças viram que ele era da máfia. Não, gente, não. Vamos voltar direitinho pra dentro da sala, né? Porque senão o cara é o demônio mesmo, a pessoa, né? Porque o Al Pacino, ele tem caras que ele tem uma cara de bravo. Ele parece assim, tipo, aquele olhar. Aquele, é um demônio. Encarna no peso da palavra. Aí ele né? falou. O Dom Vitor não passa uma impressão de mal. Não Ele era passa. um tiozão. De tiozão, Era o tiozão vovô, né? Ah, E tal, né? precisa- Mas o Não, Napoleão cruel pra é cacete. cruel. Aí a Kay e o Michael começam a conversar ela. Ele fala, botei um ano, né? Botei um ano. Pô, mas vem cá e. Saiu daqui em 47, voltou em 50, né? É os furos, Tá, né? aí tá não. Aí ele fala pra casar com ela, e ela. E ela É aceita. que ela também é uma mulher um pouco mais moderna, né? Que ela não admite também aquela submissão da italiana, né? Da italo-americana na época, né? Isso. Ela tem muito embate com ele, né? E tal, né? Sim, sim, E na verdade ele ficou bom, porque ele tem que ser o poderoso chefão, ele tem problemas na família, ele quer ter uma família dele também, né? E tal. Mas aí começa, mas ali começa daí, quando na volta dele começa o Michael começa a virar o poderoso. O pai dele sobrevive ao atentado, né? Claro, e eles fazem aquela famosa reunião com as 5 famílias, né? Isso. E que tu falou, daí nesse inteirinho também o Sori morre, né?
O Sony, sim, por exemplo, o Sony que apresenta a Connie, o Cal pra Connie. E se apaixonam, né? Só que o Cal é um... É um bom vivan, né? É machista, ele espanca a mulher. Ele espanca ela grávida, né? Não, ele é um cara baita filho da puta. Espanca ela grávida. E quando ele espanca ela, ela pega e liga pro Sony. Tem uma cena que o Sony espanca ele também. Tem uma cena que ele chega pra visitar de manhã, ele mata tudo com o olho inchado. E ele fala pro Cal: próxima vez que bater na minha irmã, eu te mato. Não, e ele vai espanca o cara na rua, né? Pega o hidrante, pega a lata de lixo, eu vou te matar. Mas não pra matar, mas só que pra bater mesmo, né? Aí ele pega e espanca o Cal, né? Porque o Sony era completamente... É sanguíneo, né? Sanguíneo, né? E, como eu tenho com a minha irmã, né? E aí passa, e aí quando a Connie tá grávida, e ela leva uma nova surra do Cal. Aí ela liga pro Sony, e o Sony, um pouquinho, né? Aí o Sony, tô indo daí. Só que foi uma armação do Cal, né? Foi uma armação, o Cal se vendeu pra alguma família, né? Isso, Acho que é os Tatália, né? E fizeram, e o Sony vai passar pra um pedágio, que acho que não sei se como eu tava em guerra, né? Estava em guerra, né? Aí tipo, tu não sai da tua base. Ele saiu sem segurança, né? Pegou o carro, foi à toa. Ficou tão possesso com aquilo, vou pegar esse filho da puta, vou matar esse filho da puta. Ele pega o carro e sai. E ele sabia que ele teria que passar por aquele pedágio, daí ele viu os caras, né? Que eles moravam no subúrbio, né? E era tudo, na verdade, era toda uma... Naquele caso, acho que ele tava... Foi uma jogada total dele, né? Ele devia trair ela tudo lá de casa, ele fez pra acabar com... Até porque ele foi humilhado, foi espancado por ele. E aquela cena é muito violenta. Aquela cena é tiro pra tudo que é lado, né? Eles destroçam o carro dele, destroçam ele, né? Lembra muito Bonnie Clyde. Bonnie Clyde, exatamente. Porque o filme, cara, no fundo o filme é muito bonito, romântico, tem fotografia e tudo, mas é violento também. Não pode esquecer, né? Que é um filme de famílias sanguinárias. Mas é violento, cara. Aliás, violência crua, tu mostra a violência. Aliás, o Poderoso Chefão tem muito a ver com aquela série Succession, que é da HBO. Só que é uma família onde o pai ele é dono de uma rede de comunicações, tipo o Marinho. Silvio Santos. E ele tem 4 filhos. E os filhos são parecidíssimos. O papai que foi inspirado, né? Briga pelo poder, então. Isso, Succession é o nome da série, da HBO. Inspirado, né? E aí tem o filho mais velho que é tipo o Fredo, que não sabe o que é da vida. Tem o do meio que briga para ter o poder junto com o novato só que aí como estamos nos anos 2020, né? Sim. Uma série recente. Tem a filha, né? Que a filha luta de igual com os irmãos. Luta de igual com os irmãos. É o pai e 4 filhos. São 3 irmãos e a menina. Pra te ver é a mesma coisa. Pra te ver o tamanho da influência do Poderoso Chefão, né? Isso, depois aí nem influencia as séries, né? Tem um episódio, o poder, né? Tem um episódio do Modern Family que o Phil Duff se cansa, que as coisas não se acertam com os filhos dele. Daqui a pouco ele vai lá falar com um amigo do filho, não funciona. O filho acorda de noite, assim, de manhã, assim, tira e tá a cabeça da zebra de pelúcia dele. Tem Simpsons, Fogel. É muito bom. Cara, referências eternas, velho. O Poderoso Chefão é referência. E fora que depois tem vários filmes de máfia horrorosos que se inspiraram também naquilo ali, mas nenhum chegou perto do charme, né? Isso, eu acho que foi uma questão de elenco, roteiro, de tudo certo, né? E também, mas a questão daí, voltando pro filme, daí o Sony morre e o Michael é obrigado a assumir, porque o pai tá ficando mal até que o Vitor morre, né? Brincando com o netinho, né? Cai duro, né? Literalmente. Aliás, a morte igual tem o Michael no... mas tem outra cena que é legal também, que daí o Michael, o Vitor Corleone pede pro cara do necrotério maquiar o filho, né? Porque ele não, porque foi destroçado, né? Com as balas, né? O Sony. Daí, o Sony, né? Daí ele chega, faça o que você puder fazer pro enterro, né? E tal, né? Você vê que tinha aí o poder dele. Sim, padrinho, vou fazer e tal. A cara não, pra não estragar o velório. Exatamente, é bem isso, né? Pra mãe, né? A mãe não vê, principalmente a mulher dele, né? A mãe do Sony não vê, né? E nota que tirando a Kay e a Connie... Não tem mulheres, né? A esposa do Vitor, ela é sempre coadjuvante. Tanto no 1 quanto no 2, ela tá sempre lá
a mama, né? Mas é o sagrado disso, velho. Essas pessoas não tinham poder de fala como a gente tanto Isso fala, é. né, cara? Não, o Vitor morre e quem assume é o Michael. O irmão mais velho morreu. O Fredo era o inútil da família. O Fredo é o inútil, né? É mandado pra Nevada, né? Que ele já começa a pensar nos cassinos, né? Isso é. E aí, ele tem que. Ó, tu só tem que coordenar o cassino. Aí já entrou no filme 2, né? Mas já é mandado antes, né? Porque Isso pra já começar. Sim, não, mas Mas aí não. Porque ele tem que diversificar os negócios, né? Porque já tá começando a ficar. Só que não consegue. Ele era completamente inútil mesmo, né? E vai daí. Só que daí voltando assim pro filme, a cena final do Poderoso Chefão 1, né? Também é uma obra de arte aquilo ali, né? Daí, só que o Michael Corleone, ele faz tudo que o pai dele nunca ia fazer, né? Ele resolve matar ele acabar com todas as 5 famílias, né? Não, então, né? Ele tinha uma outra raiva dentro dele, cara. A Não, calma que o pai dele tinha, ele não tinha. Não, ele se transforma. Ele se transforma. Ele vira um demônio, cara. Ele se transforma, ele vira tudo aquilo que ele não queria ser. Até por causa do ódio de ser obrigado a se tornar isso. Eu queria ter outra vida. Pode ser, assim, agora eu vou ser assim. E daí ele chega, e daí aquela cena do batizado do filho da Connie, né? Não, o filho dele, né? Não, o filho da Connie. Da Connie, né? Ele é o padrinho. Ele é o padrinho, ele é o padrinho. E daí o padre fazendo aquela missa em latim, né? E daí começa aquele massacre, né? É um jogo de edição incrível, né? Ele mostra o Corleone com a cara, o Michael com aquela cara assim, aquele cabelo lambido dele pra trás, né? E tal, olhando o fim, daí troca a cena, daí chega, pá, mata um. Tem uma que não, o cara tá sendo massageado e toma um tiro no olho, né, cara, que é o Mo Green, né, que é o cara, o Mo Green, toma aquela cena, o que houve? Pá, só um tiro no olho, né? Vai um por um, ele mata, ele acaba com toda a concorrência, ele acaba ali, né, em questão de, que é o tempo da missa, né? do batizado do filho do sobrinho dele, né. E daí, então, pra ser mais cruel, ele acaba matando o pai da criança que foi batizado depois, né? Porque ele descobre que o Carlos, ele faz de tudo, né? Ele dá uma enganada, ele mata porque ele era um filho da puta também, né? Só que ele matou, né? Mata o cara. Deixou a mãe viúva sem os filhos. Tu pega as coisas, tu vai, sai daqui, tu vai ser levado pra Nevada, né? Vai embora, né? Porque ele confessou que foi ele, né? Se ele confessasse, ia dar. Mas sabe que a máfia não pode confiar absolutamente em nada. Aí você tá dentro do carro, então como é que é o nome do personagem? Tem vários. Uns que morrem, isso aqui é o Luca Brasi, né? Que dá uma facada aqui na mão, né? E daí os caras dão um peixe morto, daí, ele morreu porque comeu o peixe. E tinha as simbologias da máfia, né? Ele ganhava, poxa, o Luca Brasi morreu e tal. Eu até uma vez eu vi um episódio que contaria a vida de todos esses soldados dos Corleones, né? E o Soloso, sei lá, que é nome italianado, né? Mas parecem uns caras grandes, né? E que acabam, que são os capangas número 1, número 2, número 20. Aí o cara é morto com degolado. Não, isso era comum, né, cara? Chegar um cara por trás, né? Isso, e puxar, um garrote. Né? Não, porque o cara escondia por trás do carro, né? E porque o cara não tem que fazer, né? Quer saber, né? Não, é que tem umas coisas bestas em filme que mostra às vezes o cara segurando. Não tem. Não, na hora que tu pega um garrote com um cabo de aço, cabo de aço que entra aqui na pele, deu. Tu não tem mais esmaga, não, tu não tem como botar os dedinhos ali no meio, cara. É possível. Tem que ser muito incompetente pra não conseguir. Não, o cara tem que ser tratado muito fraco por trás ali, né? Não, daí realmente, e outra curiosidade do Poderoso Chefão, né? Porque o Poderoso Chefão, depois desse final antológico, ele foi o primeiro filme, a continuação dele, que é 2 anos depois, em 74, ele foi o primeiro filme chamado 2 no cinema. Porque não existia, na verdade, existia continuações, só que era assim, tipo, era a volta de... o resgate de... eles estão de volta, os monks estão de volta, ou tipo, a volta de não sei o quê. O primeiro 2, como se fosse isso. Aqui tu põe lá, tá? E lá foi parte 2. Parte 2 lá também. Aqui é parte 2 lá aqui. Lá também é o retorno da aranha, o retorno da tarântula. King Kong sai de volta, sabe? Tipo, não foi assim King Kong. A morte do demônio de novo. É isso. O demônio voltou, sabe? Que é a continuação do Primeiro Amor 2. O demônio chegou. Primeiro Amor 2. É o Primeiro Amor 2, Não. Aí deu só pra a primeira trança de Jonathan 2. Não só pensar. O último Americano Virgem 2. O Michael manda matar todo mundo.
Ele tá recebendo as famílias e chega a Kay, né? Pra conversar com ele, né? E a Kay... Tu falou que tu ia fazer essa... Aí ele olha pra ela com aquela cara de cínico, né? Que ele teve que virar cínico, ele virou cínico, né? E ele nega pra ela que ele tinha mandado matar todo mundo. Mandar todo mundo. né? Ele nega tudo. Não, eu tô negando, não fiz nada disso. Blá, blá. Ela olha pra ele, é isso mesmo. E eles chamam ele pra salinha. E ele na sala onde o pai dele recebia as pessoas também. Né? E aí o final do filme é que ele chega lá e o cara chega e dá bênção pra ele, né? E ele recebe a bênção, né? Ele recebe a bênção. Ele fecha a porta, fecha a porta e ela E fica ele tá sentado olhando. naquela cadeira, né? É. Com aquele olhar dele, Isso, o Alpatino dá um olhar muito, muito foda naquele filme. E aí eu gosto que ele nega pra ela, olha assim, não, eu não mandei. Muito forte. Eu não mandei matar. É. Né? E também outra coisa também que se for analisar, o Poderoso Chefão também não deixa uma alegoria ao capitalismo americano, né? Porque era tudo business, né? Era tudo negócio, né? Só que era uma maneira diferente de tu ganhar dinheiro, né? Mas tu fazia, mas tinha toda uma, era uma hierarquia, né, de produção, né? Tinha o chefão, os conselheiros, era uma empresa, né? A empresa do crime, né? É uma alegoria ao capitalismo americano total, né? A política, tinha que comprar os caras bem, tinha que comprar o político, comprar os juristas, né? Os juízes, né? Não, e eram em todos os escalões a corrupção, sim, né, total. Cara? E a máfia era uma grande empresa, essa é a realidade, né? E o filme mostra exatamente como a máfia é uma grande empresa. Só que no caso da família, né? A máfia durou muito tempo, né, cara, nesse status dela. Lei Seca foi nos anos 20, né? Ali foi o crescimento dela mesmo. Sim, foi. Como o... Putz, Al Pacino. Não, Al Capone. Né? Al Capone, né? Um baita filme, né? Intocáveis. O De Niro, né? O De Niro. Aliás, o 2, né? O 2 mostra a chegada do Vito Corleone. Duas histórias paralelas, né? Isso. O Poderoso Chefão 74 mostra a chegada do Vito Corleone na América, né? Órfão, né? Ele perdeu toda a família dele. Morta lá na Sicília, ele teve que fugir. O mafioso famoso lá. Isso, ele teve que fugir. Mas era Dom, não se lembra do Dom? O gordinho aquele, né? E o gordinho aquele. No Poderoso Chefão 2, né? Sim, o Poderoso Chefão mostra a ascensão do Vito Corleone, né? Como ele chega na América órfão com 9 anos de idade, como ele é um trabalhador, né? Tenta sobreviver, com um filho. Ele faz uma ordem psicológica, ele vai lá pra antes do mundo. E quem faz o Vito Corleone é Robert De Niro. Né? E, aliás, começando carreira também. Começando carreira. E aliás, durante anos falou sobre isso. Nunca o Robert De Niro e o Al Pacino fizeram um filme juntos, né? É verdade. Eles não aconteceram juntos, ele é o pai dele. Isso, eles estão em cena sempre em momentos diferentes. É verdade. Eles foram fazer um filme junto só em 95, que é o policial, né? Fogo contra Fogo. Exatamente. Baixa filme. Tem uma cena. As pessoas cobravam. Pós-assalto banco, tem boa. Sim, as pessoas cobravam sempre. Pô, quando é que o Al Pacino e o Robert De Niro vão fazer um filme juntos? Né? Até que surgiu em 95, que é o Michael Mann. Michael Mann, baita diretor, ele fez muito filme de policial, bem bacana. O De Niro, e o Marlon Brando são as únicas pessoas que ganharam 2 Oscars diferentes com o mesmo personagem na história do cinema. É o primeiro, o Poderoso Chefão, é o primeiro filme da história. Poderoso Chefão. E o Poderoso Chefão é o primeiro filme da história em que que é uma continuação ganha um Oscar. Que o Poderoso Chefão ganhou o melhor filme, em 72. E a continuação, até porque também não era hoje seria Poderoso Chefão o início, a origem, não seria o 2. Hoje estão com essas frescuras. Mas na época não tinha também muitas continuações, assim, tipo, não era comum continuações, era um filme sempre menor, né? Sim, mas imagina, o cara ganhou 2 Oscars em 2 anos. Mas loucura. Uma coisa engraçada do primeiro Poderoso Chefão, o Marlon Brando, obviamente, ganhou o Oscar melhor ator, e tem aquele famoso caso que ele não foi buscar o Oscar, né? Sim, isso. Ele mandou uma indígena, né? Que morreu. Que não era índia. Não era pouco, né? Ela morreu esses dias, cara. Esses dias, assim, uns 2 meses atrás. Ela morreu e quando ela comeu. Ela morreu e começou tudo. Eu pensei, o que ela comeu? Ela morreu e começou tudo. Ela morreu e começou tudo.
Né? Ela não era índia, era uma atriz, era Maria Cruz o nome dela, não era, e na verdade seria a Little Feather. Não era, Não né? era Dos fake. povos E originais. ele fez, na verdade, um protesto contra os povos indígenas que eram explorados pelos E ela foi vaiada, né? Imagina, hoje hoje ele ganhou o Marlon Brando, hoje seria o seu Jorge. Ele ia ganhar 2 Oscars, né? Hoje seria o seu Jorge. É o episódio de 2 meses atrás, quase, né? Isso, praticamente, né? Lamentável. Mas sabe uma coisa que eu tô vendo aqui? Uma coisa que é incrível, cara. O James Caan, o Robert Duvall e o Al Pacino concorreram a coadjuvante. Ou seja, de 5, 3 do filme concorreram e perderam, cara. Quem ganhou foi o Joel Grey, que fez pelo Cabaré. Ou seja, o cara ganhou os três caras. O filme teve 3 chances e um ganhou. Cabaré, que é um baita filme também. Baita filme. O Cabaré, quem não sabe, é um filme com a Liza Minnelli, que fala sobre a ascensão do nazismo em Berlim e começo da década de 30. E o diretor e o Coppola perdeu o Oscar de direção no filme, ele ganhou o melhor filme, né? Pro Bob Fosse, que era o diretor. O Bob Fosse é um dos maiores diretores de musicais dos Estados Unidos. Tem filme. O show tem que continuar como um dos melhores filmes da história, você lembra? E outra coisa. All the Jazz, o show tem que continuar. Falando em família. O Lenny. Falando em família, falando em nepotismo, um cara que fugiu do nome da família porque queria ser famoso por meio próprio. Nicolas Cage. Eu ia falar. Desculpe, eu tava contando. Desculpe. Ele cortou. Desculpe. E tá aí. Desculpe. Eu me te perguntar. Tá desculpado. Fizeram as pazes? Nicolas Cage, que é sobrinho do Coppola. Ou do Coppola. É isso que eu tava comentando. Desculpe. É isso. É que nós estamos numa mesa de bar bebendo e comendo. Comendo canudinho e falando sobre o Poderoso Chefão. E o roteiro adaptado, nosso amigo Mário Puzo, né? Ganhou o roteiro adaptado. E daí em 74. Só que na verdade, tu vê, ele só concorreu a 3 Oscars naquele ano, em 72. Um baita no filme daqueles. Porque o Cabaré que teve mais indicações, né? Exato. Só que eles dividiram bem, né? O Bob Fosse ganhou a direção e ele não ganhou a direção. Daí ele ganhou a direção com o segundo, né? O Coppola não ganhou a direção. No primeiro não, ganhou com o segundo. É muito injusto, né? Mas o Cabaré é um baita de um filme também. Mas é melhor. Desculpa, eu falo. Mais bem dirigido. Até hoje. Eu acho que é muito bem dirigido. Como é que, assim, o melhor filme, como é que o diretor não ganha o melhor filme? Mas acontece isso, Mas cara. é meio estranho mesmo. Acontece isso. Mas isso já aconteceu em diversos Oscars. E outra coisa, outro filme que tá concorrendo ao Oscar aquele mesmo ano é o Marco Pesadelo, que tá fazendo também 50 anos, que é Deliverance, aquele do Burt Reynolds. Isso, baita filme o também. velho estupro do O Gordinho. estupro do Ned Beat, né? Um dos filmes mais fortes. Eu vi de novo outro dia aquela disputa de bandolim clássica. Do duelo de banjos, né? Duelo de banjos, não bandolim. Muito bom. Tu vê a qualidade de Cabaré, Marco Pesadelo, Poderoso Chefão no Oscar. Hoje em dia tu bota 10 filmes no Oscar, com todo respeito. Não chega aos pés desses 3, cara. Não dá. Não, daí em 74, então pega os 4, ó. Chinatown, A Conversação, que é do Coppola, Lenny, que é do Bob Fosse, e Inferno na Torre, que era um bom filme também, cara. Por mais Inferno na Torre. E Poderoso Chefão ganhou. Ou seja, 5 filmes que eu veria essa semana, cara. Assim, tipo, com o maior prazer, que às vezes tem que ver alguns filmes por aí. Cara, as pessoas me desafiam às vezes, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Os filmes pioraram? Sim. Eu não sei se pioraram ou nós ficamos mais chatos. Pioraram, porque hoje, assim, por exemplo, hoje o filme, isso a gente comentou já no Lawrence Arabia, né? Que era um filme mais contemplativo, sabe? Era um filme que era bem filmado. Era mais cuidadosa. Hoje é tudo tudo muito rápido. Correr atrás do orçamento e do prazo. Hoje todo tempo pra pensar, as cenas são jogadas. A edição é muito rápida, eu acho que é muito frenético, tudo muito frenético, né? Eu acho que até, isso até eu boto um pouco de culpa no Tarantino, claro, que criou um cinema muito rápido, né? E é um baita diretor também. Aliás, é moderno, né? O cara que fazia filme nos anos 30, bota o público no cara dos anos 50, que fazia outro tipo de edição, né? Então sempre foi uma evolução, né, cara? É uma questão, você pensa bem. Tá, por um lado, tá. Os filmes dos anos 50, 70, 70, 80 eram filmes machistas, né? Claro, sim. Eram filmes sexistas, racistas, né? Homofóbicos, sim. Homofóbicos, né? Então, hoje tu tem diversidade. Tu vê um filme de super-heróis, tem atores, personagens negros, né? Personagens gays, né? Mulheres poderosas, né? Legal, ótimo, excelente. Mas não existe sereia negra, viu? Não. Não tem com Arial negra.
Não existe sereia negra nem anjo Eu negro. nunca vi uma sereia, né? Não, Nem negra, nem... Foi polêmica agora os dias, Sim, né? é ridículo, né? Ah, não. Os elfos, né, também. Elfos negros. Elfos negros não latinos, existem, né? imagina. O Senhor dos Anéis, né, com essa nova Sim, temporada. os elfos que eu encontro na rua da praia são todos... São todos iguais, os elfos. Sereia que eu vejo lá em Torres, lá em Tramandaí. Eu fui pra Noruega lá e só encontrei. isso eu Não encontrei. tinha. Não tinha Um elfo negro. É, um elfo negro, né? Como é que é? Leprechal, né? É. Mas vamos voltar para os nossos poderosos chefões. É que eu falei, a questão ser melhor ou pior. Mas é que isso. Eu acho que hoje o politicamente correto é excelente. Claro. Tu consegue te chegar na. Até, por exemplo, negro, gordo, né? Gordo, negro. Feio. Hoje tu te encontra na tela, tu te vê na tela. Um corpo feio, muito bom. Mas tu te chega na tela. Gordo também. É. Feio e gordo. Antigamente não tinha isso aí, né? As pessoas no cinema, tá, mas eu não tô me vendo ali. Tu não te identificava, né? Exatamente. Não, Aí exatamente, tu colocou uma puta do questionamento. Sim, se os filmes agora são melhores. Ou Sim. pioraram. Se os filmes pioraram. Aí a questão politicamente correta Foi bom. foi bom, excelente. Bom, mas ao mesmo tempo ele podou algumas Tu coisas. olha, né? por exemplo, no Poder Chefão, tá? Eu tava contar, tá? No 1 aparece um personagem negro. Mas também não é. Garçom, frentista ou... Não, no 1 aparece Cozinheiro. Na Sicília, é um cozinheiro, É um serviçal. serviçal. Sim. No 2, quando Em Cuba aparecem alguns, né? e quando chega no 2, o Vitor chega em Nova York, naquela famosa ilha onde eles separavam os imigrantes, né? Sim. Tem Não, um negro, tem um negro com um Chapeuzinho. chapéuzinho, né? Que eu não sei o nome do chapéu. É. E tem uma moça que tá falando o nome dela, ela falando de onde ela vem, pro pessoal da imigração. Mas é observação, né? É. Mas obviamente também, uma coisa é fato, né? Naquele meio deles não tinha negros, né? Naquele meio das máfias. E até porque os italianos tinham lá do Sim, deles, não, né? eles até falam, né? Por exemplo, eles falam a questão das drogas, né? Deixa os negros, a gente né? não quer droga aqui, a gente quer droga, deixa a coisa droga Pros bairros lá dos pros negros. bairros negros, né? E já notou que o Pedro Chefão é um filme muito de cenário. O 2 já não, o 2 já abrange mais. Abre mais. O 2 O ele vai pra primeiro é muito Cuba. fechado O 2 mesmo. até tem mostra a evolução cubana, né? Vamos Isso combinar, né? mas 1º de janeiro de 59, né? Quando o Fidel Castro entra em Havana. Em E Havana, o né? meu parente, o Roth, era envolvido lá com eles, lá, o judeu, né? O Roth judeu, né? É o William Roth, né? Que trai eles todos, né? Ali e tal, Isso, né? O 2 é um filme mais complexo. Eu acho o 2. Eu acho um melhor. Não, eu prefiro, melhor. eu acho o Eu 2. sou do 1 também, o Chico é do 2. Mas o 2 é O muito dois. bom, é ótimo. Eu acho esse. E o 3 é necessário? É necessário. É necessário. Mas só que ele não é de que se rever tanto quanto o 1 e o 2. O 2 foi muito maior na época, né? Porque acharam que a Sofia Coppola estragou o filme, né? O 3. Ela estraga o filme. Mas não é verdade. Não é isso, que né? foi. Não estraga o filme. Tanto que assim, ela foi tão malhada que ela pensou, eu não posso vir frente à tela, né? Ela virou diretora, virou uma... Eu te digo uma coisa, sabe Puta, o que Ele suicida. Sabe o que o 3... Encontros. Eu acho ela fenomenal. Sabe por que o 3, ao meu ver, estragou? Isso passa em 79, cara. Entendeu? Tipo, cara, não é mais aquela aura dos anos 50, sabe? É, a questão do Cara, Vaticano. a questão do Vaticano, conta aquela né? da morte do Papa, né? Tem aquela referência. É que Mas, o Papa, cara, quando explica a negação do Papa João Paulo I, 78, que ele durou, assume uma semana. 30 dias, uma semana? 30 dias. 30 dias, isso. 30 dias ele já morre, tem várias teorias de Diz que foi conspiração que ele foi envenenado e tal. Daí já veio o João Paulo II, que daí dizem que. O João Paulo II assume daí, né? Isso. Daí o João Paulo II assume pra. O Carol que, na verdade, Wojtyla. é o cara que dizem que é até pra dar um coice no comunismo, né? E tal, né? Então daqui na Polonês. Polônia, né? Não, sabe que tem uma história muito Mas daí, fantástica? detalhe, né? Essa história do Carol Wojtyla, né? Que tem E era um Papa gaúcho, né? Isso, eu sou gaúcho, né? Em 80, ali na rótula do Grêmio, né? Tem a rota do Papa, né? Tem a Porto rótula do Alegre. Papa. Tem um diretor de jornal de Londres que a namorada dele enche o saco dele. Eu quero casar contigo. Ele, não vou casar. Não quero casar, eu quero curtir isso aí. Ela não quer casar. Ele, tá bom, quer casar comigo? Eu quero casar contigo. Então tá. Quando um Papa for polonês, eu caso contigo.
Isso foi 7-4, o cara falou pra ela. É verdade isso aí. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade verdadeira. Ele fala, tudo bem, tá, quando tiver um papo polonês, eu vou casar contigo. É tipo aquelas coisas que o cara nunca vai acontecer. Isso, nunca vai acontecer. Cara, em 7-8, mas isso aí... o Papa polonês. Cumpriu a promessa ou não cumpriu? Aí ele me cumpriu, ele olhou. Cumpriu, Ela né, chegou, largou o jornal dele assim, tá aí agora. É o mínimo, né? Tem que fazer, né? Agora é vontade de Deus. Agora vou ter que casar. Não, daí Barato. mas voltando, talvez voltando pro 3, o 3 ele não chamou muita atenção porque ele passa 79, que já é uma outra época, né? E tal, e também essa questão religiosa, o Corleone tá velhinho, né? Tem uma cena legal que é aquela cena do helicóptero que eles matam todos aqueles mafiosos e tal, né? E também tem outra e a cena hotel, final, né? e a cena final da ópera é muito bonita também, né? Que o filho dele é ele no passado, só que quer ser cantor de ópera e não quer nada daquilo ali, né? E ele vai cantar, e daí na ópera, na verdade, era pra matar ele, né? Pra matar o Michael, né? Pra Isso, morto, né? o Michael Corleone, que é o chefão. Isso que na verdade acaba matando a menina, né? Isso, que é aquela namoradinha de um filho. Que eu acho que tinha filho Que é passado do Sony, né? que é o primo, né? É o primo, que é o Andy Garcia, Andy né? Garcia, né? Que a gente parece que eu acho que ele é filho passado do Sony, né? Cara, durante os 3 filmes foi um puto elenco que rodou Foi, nesses filmes, né? claro. Não, eu Ai, só muita anotei ali coisa o boa. elenco, é só gente boa, né? Mas a questão, eu acho que eu vou só pra acabar aquela questão dos filmes pioraram, melhor. Eu acho que os filmes, cara, o que faltam hoje, cara? Roteiro. Cara. Sim. Eu acho que os roteiristas de hoje em dia são muito ruins. Os roteiristas estão nas séries, não estão no cinema mais, eu acho. Eu acho que os roteiristas estão na série, até porque a série tu pode abranger mais, né? O filme tem que ser muito bom para um roteiro de um filme. tu sabe de 1h30, que- 2 horas. Na série tu tem 10 horas, é mais fácil tu trabalhar. Tu sabe que é mais difícil de fazer roteiro de série. Não é, mas só que tu tem mais tempo pra Por trabalhar, quê, eu acho, cara? né? Mas por quê, cara? Outro dia um amigo meu estava me explicando que a gente está transformando um roteiro de um filme que a gente fez para uma série, o Aldeia de Pedra. No cinema, quando tu entra, tu não sai. Tu tá ali. Isso é verdade, tem que ser Então, né? o desenrolar, ele pode levar Sim. 1 hora. Se a série não te prender em 15 minutos, o que tu faz, cara? Tu larga. Tu larga. Pode ser que tu veja daqui a 3 anos de novo. Já aconteceu comigo Sim. algumas. Mas tu larga, Sim, velho. tu larga, Porque, ó, tu sai da Amazon pra Netflix, Tu não pra gostou da HBO, primeira, pra tu não gostou Star dos dois Mais. episódios. Prime. Tem gente que não aguenta ver toda uma Se série tu inteira, não né? vê Ver o dois, primeiro... né? Cara, eu não vi Lost, eu não aguentei, cara. Eu Cheguei também. no terceiro episódio, Não, eu cara. vi Lost até o 6º episódio, e os episódios. Tá, não vai rolar. Ah, Larga de mão. E as pessoas fanáticas. Também tem isso, né? De cada um. Mas o roteirista da série, ele tem que ser muito perspicaz em prender Sim, a sim. pessoa, velho. Então, tu falou daqui a Mas pouco. tu pega, eu acho, os bons roteiristas, estão ali, estão nas séries, né? Não, tanto assim, por exemplo, até E os anos 70 os roteiristas estavam no cinema, né? Isso, E a literatura, até o cinema, os né? anos, até o começo dos 2000, o que era? Por exemplo, trabalhar em televisão era a decadência, né? Sim, também. Porque a TV, Hoje a televisão é tua carreira tava Final de carreira, né? final de carreira. Ou Total. se queimou no cinema. Isso é. A partir do ano 2000, com os Sopranos, né? Soprano, Sim. né? Que a coisa muda, né? Uma O grande Sopranos virada, é o né? ponto de virada. É, também e pra- desde pra a série abertura profissional. dele, né? Aí eu vou fazer uma confissão aqui, ó. Sopranos. Eu vi 2 episódios e eu. Pá, não tô legal. Não vai rolar. Tu não Larguei. gosta? Tu não gosta? Larguei. Foi ver depois. Não vi ainda. Não viu ainda? Não, cara, é que Eu não gosto de também séries, tem cara. É uma essa das poucas séries que eu vi, achei de muito ser boa. E eu não de sou de ser o séries momento que- do cara. Isso, é um momento. Muita coisa assim, por exemplo. Bom, eu lamentei a morte desse Os cara. Sopranos eu acho muito Ah, bom. Quando a gente E falou eu não gosto de séries, cara. Quando a gente gravou Os Serviços Inocentes, né? Eu não tinha visto o Hannibal, né? O seriado, né? Aham. Aí eu não tinha visto. Eu vi alguns episódios da primeira temporada. Só que na época não pegou. 2013 não pegou. Aí quando a gente comentou, a gente gravou o programa, eu vou dar uma chance. Aí eu fui lá e fui ver o Hannibal, né? Eu não vi a última temporada ainda. Aí tá, aí eu terminei de ver a primeira, vi a segunda, e a segunda já começou, a coisa ficou fraca. Mas a terceira, a terceira Dá um up, né, cara? dá um up, né? É tanto que eles notou que eles querem voltar, eles querem ver se os atores pediram pra fazer uma quarta temporada pra fechar. Não, o ator esse que é o Hannibal que faz. É o cara Caça, muito o Mads Mikkelsen. dinamarquês, Esse cara, né? esse Ela cara, quer- esse cara é Ele um dos fez a melhores caça, ele atores fez que existe no momento. Mas voltando pro Poderoso, né, cara? porque a Tipo, gente eu tem acho que fechar o programa. Outra coisa também, a música também ficou imortal, Rio né? Rota. Rio Rota, né? Que ela até hoje é cantarolada, né? Assoviada. O Slash do Guns N' Roses, né? Tocou no Rock in Rio ela, né? No Rock in Rio 91, né? É uma música muito... Pena que o YouTube não deixa de botar a música original, porque aí ali nós estamos ouvindo o nosso soprano aqui, fazendo um solfejo dela.
Mas é uma música clássica do rock, né? Com a direção musical do Carmine Coppola, do Papaizão, né? Mas é aquela coisa, cara, o Poderoso Chefão, ele glamorizou a máfia por um lado, mas ao mesmo tempo também ele criou o estilo do cinema de máfia, né? O cinema policial, né? Cara, o cinema de ação, né? Naquelas, né? Morre irmão, morre. É triste, é triste. Tem o medo ali, tu vive com medo o tempo inteiro, né? Como é que é isso? Shakespeare. O que acontece? É tragédia. O que acontece que depois continua no filme, na própria série que a gente estava falando agora? Sim, do Sopranos, né? O cara vai num restaurante, ele nunca senta de costas pra porta, velho. Não pode, tem milhões de etiquetas pra viver, né? Com o cu na mão. Literalmente, o tempo inteiro, velho. Etiqueta pra viver. Tu tem medo. Por tua família. Eu vou ter que ver os Sopranos. O filho, né? Tipo... Tá em alguma um streaming, eu sei que está. Tu tem HBO? Não. Então tu... Mas tu consegue nos locais, né? O Chico é o nosso... O Chico começou o programa com tapa, o olho tá sem agora. O que aconteceu? Caiu? Eu não sei. Não, que eu tenho que forçar. Você tomou com a luz agora. Não subir com a luz. Mas, eu não tô olhando direto pra ela, tô olhando no... Tá olhando pra gente daí. Mas uma coisa é fato, né, cara? O Poderoso Chefão, se não fosse o Poderoso Chefão, ele foi um divisor de água da história do cinema. Eu acho que é possível a gente passar, a gente até pensou em passar em branco, talvez esses 50 anos dele, mas a gente pensou, não, nós estamos no ano dos 50 anos, não podia deixar de falar o Poderoso Chefão. É um divisor de águas, eu acho que foi um dos maiores filmes, talvez era top 5, né? O 1 e o 2, então, o top 5 da história do cinema, de filme, ao menos filmes mainstream, assim, né? Meus diretores preferidos, né? Woody Allen, Hitchcock, Chaplin, Coppola, se preferirem. Claro. E o quinto seria Spielberg. Tu sempre troca, né? Se a gente voltar pros outros programas, é uma coisa, foi uma edição, ele vai sempre trocar, dizer que os meus 5 é Almodóvar, não sei o que. Não, Nolan. É Woody Allen, Hitchcock, o Snyder, aquele do... Chaplin. Aí eu vi e pegou. Coppola. O Coppola e o Spielberg. 20, não, hoje é o Spielberg. Pessoal, a gente tem menos de 2 minutos pra contar. Tá, então assim, ó. Pessoal, assim, tá. Eu vou fazer a pergunta, tá? Fala a pergunta. Tá. Pô, pergunta. Só que não precisa nem pegar a pergunta na mão, né? Assim, tipo, qual é o nome do escritor do livro Poderoso Chefão ou o Chefão? E outra coisa, em homenagem ao Don Corleone, que ele mandou um recado pra nós do Quinto dos Infernos, dizendo que, tipo, que quem quiser ganhar uma caneca é só botar eu quero ganhar a caneca do Poderoso Chefão nos comentários. E outra coisa, se inscreva no canal, curte o canal e quem tiver mais curtida no comentário se vai não ganhar a quiser ver nossa cara, deixa rolando, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, deixa rolando. Porque aqui a gente conhece um pouquinho do escada e a gente gosta de falar sobre cinema, a gente quer que as pessoas ouçam falar cinema. Então nós vamos fazer um brinde ao Poderoso Chefão, então. E a gente faz isso pra se divertir e pra divertir vocês também. É verdade, que é uma coisa que a gente tá gostando muito. Furiado. E esse aqui é uma homenagem pra família Corleone, né? Família Corleone. Esteja onde estiver. E ao cinema, e a nós, que a gente agradece muito ao Coppola, a quem Robert Evans, Al Pacino e Marlon Brando. E viva o cinema e viva o cinema de peso. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, meus amigos. Valeu.